Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite sobre família, um projeto de Deus. Sobre família, um projeto de Deus. Eu vi uma matéria, na realidade uma postagem de um humorista gospel, Jonathan Nehmer, ele dizendo que ele foi retirar o passaporte dele, e quando ele foi retirar o passaporte dele, lá no passaporte não tinha escrito o nome pai e mãe. Estava escrito lá, progenitor 1, progenitor 2. E quando nós começamos a ver a respeito de família, nós vamos ver o quanto isso foi deturbado, o quanto já houveram tantas tentativas de desqualificar a igreja. Hoje existe uma luta muito grande por parte de um grupo que é a minoria na nossa nação e no mundo, mas que eles não concordam com o ensino judaico-cristão, que é exatamente esse que nós nascemos e crescemos ouvindo. Então eles querem tornar a família algo disfuncional. E eu quero compartilhar contigo nessa noite sobre esse entendimento de que família é um projeto de Deus e como nós podemos cooperar com esse projeto. De que maneira, de que forma nós podemos cooperar com esse projeto de Deus? Preste atenção. A fé começa, a fé inicia onde a vontade de Deus é conhecida. As crianças podem ir para a salinha, me perdoe aí, as tias já foram, né? Estou mais atrasado que o Barrichello. Mas olha só, existe uma tentativa de desqualificar a família, mas quando nós sabemos que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida, então eu conheço, preste atenção, a fé não é cega. Algumas pessoas dizem, não, a fé é cega. Não, a fé não é cega. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Se eu sei qual é a vontade de Deus para determinada situação, eu posso exercer fé. Agora, se eu não sei qual é a vontade de Deus, então eu faço outro tipo de oração. Eu faço uma oração, por exemplo, de consagração, que é quando nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Foi a oração que Jesus fez no Getsemane, quando ele disse, Pai, afasta de mim, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Então Jesus, ele fez uma oração de consagração. Mas quando nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós podemos exercer fé. Agora preste atenção, eu não quero compartilhar contigo aqui nessa noite sobre papéis de marido, papéis de esposa, papel do filho, papel do pai, papel da mãe. Não, eu quero trazer para o aspecto espiritual da nossa família, que eu acho que é a coisa mais importante, é exatamente o aspecto espiritual. Por quê? Porque quando nós perdemos um ente querido, nós sentimos muito. É uma dor muito forte, é uma dor muito grande. Eu sei, eu conheço essa dor. Mas a dor maior que existe não é a dor da separação física. Porque alguém quando morre, ele não deixa de existir eternamente. Ele não é extinguido, não de maneira alguma. A Bíblia fala sobre vida eterna e sobre morte eterna. Então a pior coisa que existe não é a separação física da morte terrena, é a outra morte. Todo mundo vai viver eternamente, ou morrer eternamente. Ou a pessoa vai ter vida eterna no céu com Deus, ou morte eterna no céu com o diabo. Então, muito pior do que a morte física, chorar a perda de um ente querido. Você perde, você chora, você grita, é uma dor incomensurável, algo assim que parece que alguém enfiou a mão dentro do seu peito e arrancou. Mas com o passar do tempo, você vai aprendendo a conviver com essa dor. Você cria uma blindagem no seu coração e passa esse período do luto. Agora, quando se trata de morte eterna, aí a coisa fica ruim. E eu quero compartilhar contigo exatamente sobre esse aspecto espiritual da nossa casa, da nossa família e dos nossos familiares, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do mais próximo
ao mais distante, toda a nossa descendência. Então, a Bíblia diz em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão, ele veio senão para o quê? Roubar, matar e destruir. Tudo aquilo que rouba, que mata e destrói não é obra de Deus, é obra do diabo. E Jesus diz qual é a obra dele, qual é a obra de Cristo. Ele disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a primeira coisa que eu quero levar você a entender, a que você tenha a revelação disso, é que família foi, é e sempre será um projeto de Deus. Então, o plano de Deus nunca foi individual, nunca foi para o homem sozinho, mas o projeto de Deus sempre foi para toda a família. Quando lá em Gênesis, por motivo que os irmãos conhecem, é decidido que vai vir o dilúvio para destruir com toda a humanidade. Quando o Senhor decidiu julgar a humanidade nos dias de Noé, Ele não providenciou salvação somente para Noé, mas Ele providenciou para toda a sua família. Olha o que esse texto que vai ser colocado ali no Data Show diz, Gênesis 6,18: contigo, porém, estabelecerei o quê? A minha aliança, o meu pacto. Entrarás na arca tu e os teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então Deus não, a Bíblia diz que Noé foi encontrado justo diante de uma geração pervertida e corrompida. Mas Deus tinha um projeto não somente para Noé, mas para toda a sua casa. Preste atenção, Jesus aí é uma simbologia, uma tipologia, a arca é uma tipologia de Cristo. Mas existe também um outro texto, vai ser passado ali, que está em Gênesis no capítulo 7, verso 1, que diz assim: disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então o relacionamento que Noé tinha com Deus, ele permitiu que toda a sua família fosse alcançada. Nós vamos ver também que Deus, de Gênesis e Apocalipse nós vamos perceber isso. Mas tem um outro texto que vai ser colocado lá, que diz que Deus prometeu para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Preste atenção. E nós fazemos parte dessa promessa. Olha o que está escrito em Gênesis 12:3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, ele diz, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Tem um outro texto que é quando o anjo, vai ser colocado lá, que quando o anjo tira Ló de Sodoma e Gomorra, o anjo aparece para ele e diz, olha, então disseram os homens a Ló, esses homens aí eram os anjos, tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens da cidade, faze-os sair desse lugar. Preste atenção, havia um juízo sobre Sodoma e Gomorra, e quando ia vir um juízo sobre Sodoma e Gomorra, esses homens que são anjos de Deus disseram, olha, pega toda a tua família e tira daqui, porque a cidade vai ser destruída. Existe um outro texto que fala sobre Raabe, lá em Jericó. Os homens disseram para Raabe, os espias, olha, quando nós viermos, você vai colocar uma linha vermelha, um pano vermelho na janela, que representa o sangue de Jesus, e quando for ser destruído aqui a cidade de Jericó, quem tiver dentro da casa será salvo. Tem um outro texto também que vai ser projetado, que está no Novo Testamento. Nós encontramos um anjo visitando Cornélios e dizendo para Cornélios que ele deveria chamar Pedro para poder pregar a palavra para ele e para sua casa. E o texto diz em Atos capítulo 11, verso 4, ele falando a respeito do anjo, e diz, olha, a respeito de Pedro, diz, olha, vai, manda chamar Pedro. Aí diz assim, o qual ele te dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Então, é exatamente esse o projeto de Deus. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito importante você fazer isso. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você que está aí nos assistindo, você seja fruto do cumprimento da promessa de Deus na vida de alguém que veio antes de você. Talvez foi a sua mãe, talvez o seu pai, talvez o seu avô, talvez a sua avó.
Escute, escute, preste atenção, tanto que isso é poderoso. Foi liberado um vídeo aí há um tempo atrás, e esse vídeo falou de um avivamento que existiu em determinada ilha, que tinha duas senhoras, duas velhinhas que oravam por um avivamento nesse lugar. Resumo da história é que pessoas foram convertendo, e converteu uma família, e essa família foi morar nos Estados Unidos, e lá foram crescendo. Resumo da história, lá, quando houve esse avivamento, o pastor deu uma Bíblia de presente para um casal que havia se convertido lá. Esse casal, depois de alguns anos, foi embora para a América, e eles ficaram lá por muitos anos. Você sabe onde é que está essa Bíblia hoje? Essa Bíblia hoje está na Casa Branca. Eram os avós do presidente da República, Donald Trump, e ele diz que é lida essa Bíblia todo dia lá na Casa Branca. Então preste atenção, sabe, os bisavós, tataravós que se converteram lá, então chegou o cumprimento da promessa em alguém: a nossa descendência será abençoada pelas decisões corretas que nós tomarmos diante de Deus. Preste atenção, herança é aquilo que nós deixamos de bem material para as pessoas, mas legado é aquilo que nós deixamos dentro das pessoas. E não tem um legado maior, mais poderoso, mais precioso do que nós podemos ser instrumento de Deus para apresentar Cristo para a nossa família, para os nossos familiares e para a nossa descendência. Quantos podem dizer amém? Então, sabendo que família é um projeto de Deus, nós poderíamos colocar tantos outros textos nas Escrituras, né? Você pode, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, onde foi que aconteceu? O primeiro milagre de Jesus aconteceu exatamente no início de uma família, em um casamento. Então é muito importante nós entendermos isso. Família é um projeto de Deus. Você vai ver que lá em Gênesis ele diz: deixará pois o homem pai e mãe, se unirá com sua esposa, e os dois serão o quê? Uma só carne. Então eu quero compartilhar contigo nessa noite, e depois nós vamos orar. Você vai sapatear, você vai rodar, pular para trás, só não pode tirar a máscara. Mas nós vamos profetizar a salvação da nossa casa em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Algumas coisas que nós podemos fazer para cooperar com esse projeto. Primeira coisa, pode colocar: creia em Jesus Cristo. Agora preste atenção, Atos capítulo 16, no verso 31, está escrito aí: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Diga: eu creio em Jesus Cristo, e pela fé eu creio que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Preste atenção, não é a crença em uma religião, não é a crença em um líder religioso, não é a crença em um pedaço de pau, não é a crença num pedaço de pedra, é a crença em Jesus. Às vezes nós acreditamos muito mais no poder de uma campanha. Muitas vezes nós acreditamos muito mais no poder de uma oração, e nós falamos: não, eu creio no poder da oração. E às vezes nós falamos isso não com uma motivação errada, mas nós cremos num Deus que responde às nossas orações em nome de Jesus. É nisso que nós cremos. É importante nós definirmos a nossa fé. Qual é a nossa fé? A nossa fé é num sistema religioso, a nossa fé é em conhecimento humano. O apóstolo Paulo diz: quando eu fui ter convosco, não fui em linguagem persuasiva de sabedoria, mas eu fui em demonstração de espírito e de poder. Paulo sabia em quem ele cria. Ele diz: eu sei em quem tem crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Muitas vezes nós cremos muito mais em uma profecia de um irmão e de uma irmã num monte ou numa casa, do que no próprio Senhor Jesus. Irmãos, e nós temos que ter esse cuidado, e nós temos que pedir: Senhor, que o Senhor possa de fato colocar isso no meu coração, essa crença e essa fé em Jesus. Na igreja, às vezes existem alguns rituais, existem algumas mandingas gospel, que não deveria existir, mas existem. Mas nunca a nossa fé pode ser em outra coisa ou em outra pessoa, a não ser em Jesus. Só há um nome pela qual importa que sejamos salvos, é exatamente o nome de Jesus. Só existe um intermediário, um mediador entre nós e Deus: Jesus Cristo, homem. Quantos podem dizer amém? Amém?
Então nós temos que exercer essa fé em Jesus. É importante nós declararmos isso: eu creio em Jesus. Agora eu quero que você entenda com um coração correto o que eu vou te explicar aqui nessa noite. Deus, Ele tem um plano para toda a nossa família. Nós sabemos que a salvação ela é individual, mas Deus, Ele tem um plano para toda a nossa família. Agora preste atenção, não quer dizer que porque uma pessoa da nossa família se converteu, que todos irão automaticamente se converter por causa desse texto aqui. Porque esse texto aqui ele foi dado numa época específica para alguém específico. Foi lá em Filipos para o carcereiro, está aqui. Agora esse texto aqui, ele pode ser aplicado em várias, nas nossas vidas, em qualquer tempo. Porque esse texto aqui, ele revela uma intenção de Deus quanto às famílias, em todo o tempo. Isso aqui de uma forma geral. Isso aqui foi uma promessa para o carcereiro em Filipos, lá em Atos 16:31, mas isso aqui demonstra a intenção de Deus quanto à família e pode ser aplicado de forma geral. Agora nós podemos e devemos orar pelos nossos familiares, crendo que há um plano divino para a salvação de toda a nossa família. Há um plano de Deus, há um projeto de Deus. Agora preste atenção, porém, ainda assim, cada familiar nosso ele tem o direito da escolha, se dirão sim ou não a Jesus Cristo. A salvação é uma responsabilidade pessoal de cada um deles, mas nós devemos fazer de tudo para convencê-los, para ensiná-los, para cobri-los de oração intercessória, para fazermos tudo o que for necessário e possível. Por quê? Porque Deus revelou qual é o seu plano na sua palavra para toda a família, que é exatamente a salvação de toda a família. Vimos os textos aqui, e é muito importante eu entender isso. Isso aqui aumenta muito, isso nos traz uma grande responsabilidade. E qual que é a responsabilidade? É de nós afetarmos o destino eterno dos nossos entes queridos. Depois, não está aí no slide, mas depois, quando chegar na sua casa, você pode pegar esse texto de Atos 16. Então ele tem um desenrolar da história. No versículo 30, diz o seguinte: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Na realidade o carcereiro ele ia se enforcar. Quando ele viu, as celas estavam vazias, e ele falou: poxa, os prisioneiros fugiram, e agora eles vão me matar, porque eu deixei todo mundo escapar. E de repente Paulo diz: rapaz, fica tranquilo, está todo mundo aqui. Aí no verso 30 ele chega para Paulo e diz assim: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí a resposta do apóstolo Paulo, ela é clara e ela é precisa, que ela diz o seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo o quê? Tu e a tua casa. É esse texto que nós lemos. Então ele disse: olha, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A resposta ao carcereiro está exatamente aí no verso 31, quando o carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Então, esse verso 31, ele não pode ser considerado de maneira isolada, porque ele tem um contexto, e contexto é o que vem antes e aquilo que vem depois. Por quê? Porque se nós olharmos somente Atos 16:31 e começarmos a declarar a palavra em cima de Atos 16:31, nós vamos ferir o princípio bíblico de que a salvação é individual. A salvação ela não é coletiva, ela é individual. Quantos estão entendendo? Então eu não posso dizer: não, eu vou me converter, agora eu estou na igreja, então agora o meu filho vai converter, o meu filho quando nascer, ele também vai ser crente. Presta atenção, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Deus não tem neto. É necessário que todas as pessoas confessem a Jesus como Senhor e Salvador. A minha família não vai se converter lá no Maranhão, onde quer que esteja, somente porque eu sou pastor e um dia eu falei que Jesus era Senhor da minha vida. Não. Por quê? Porque a salvação ela é individual. Então, esse texto aqui de Atos 16:31, ele não pode ser compreendido como sendo uma promessa de que Deus vai salvar todos os meus familiares, porque somente eu criei. Quantos estão me entendendo? Então, somente pela experiência que isso aqui vai ficar claro, que essa promessa de Deus aqui, essa é uma promessa de Deus que pode afetar toda a família. Mas você vai ler mais na frente que a palavra foi pregada
e que o carcereiro e a sua família creram, e todos eles foram batizados. Eles se converteram e se batizaram. Então, pela experiência prática do nosso dia a dia, fica claro que essa aqui é uma promessa de Deus. Isso aqui é uma verdade posicional. Preste atenção. Nós sempre falamos isso aqui. Existe a verdade posicional e a verdade experimental. Qual é a verdade posicional? É que Deus deseja a salvação da família. Foi o texto que nós lemos. E qual que é a verdade posicional? A verdade experimental é que eu preciso provar, experimentar dessa verdade. Eu costumo dizer que Deus não vai salvar mais ninguém. Aí as pessoas falam: que é isso, pastor? Misericórdia. Sabe por que Deus não vai salvar mais ninguém? Porque Deus já salvou toda a humanidade. Agora, o que é necessário para que o homem seja salvo? É que ele se arrependa e que ele confesse Jesus Cristo como Senhor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, posicionalmente, todo ser humano ele está salvo. Agora, o que ele precisa? Ele precisa se apropriar da salvação. E como que ele vai se apropriar da salvação? Se arrependendo dos seus pecados e recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crendo que Jesus veio como homem, que ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Porque a coisa é simples, irmãos. Talvez na nossa família ou na sua família, talvez já tenha morrido alguém sem ter confessado a Jesus como Senhor. Então quer dizer que se a promessa de Deus é que automaticamente toda a família vai ser salva quando um membro se converte, então nesse caso, muitas pessoas que já faleceram e não confessaram a Jesus, então a coisa está garantida para ele. Eu não sei como isso vai funcionar. Ninguém sabe o que aconteceu entre o tempo da última respiração e o destino eterno. Só Deus vai saber. Nós não temos. Agora, segundo a Escritura aqui, é muito importante nós entendermos isso. A fala ao carcereiro deve ser considerado à luz dos próximos versículos que afirmam que a palavra de Deus foi pregada a ele e toda a sua casa. Quando chega em casa, você pode ler lá Atos 16, no verso 32 e também no verso 33 e 34. Vai falar exatamente que a palavra foi pregada para ele e para toda a sua casa. E após a palavra ser pregada, eles creram e foram batizados. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 33 e no verso 34. Então, dessa forma nós vamos ver que a salvação deles, da família do carcereiro, veio através da pregação da palavra. A pregação da palavra e da fé em Jesus Cristo. E não somente por causa da fé do carcereiro. Eu estou sendo claro, os irmãos estão entendendo? Então existe uma promessa de Deus: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí o texto diz que a palavra foi pregada para o carcereiro e para a casa do carcereiro. Eles creram na palavra e pela fé no nome de Jesus eles foram batizados. É muito importante nós entendermos isso, e isso aumenta em muito a nossa responsabilidade no que diz respeito a cuidar da nossa casa. Porque muitas vezes nós nos convertemos e achamos simplesmente que nós vamos pegar Atos 16, 31, nós vamos falar e que Deus vai cumprir. Não, nós temos que ter cuidado com a nossa família, e nós vamos ter que testemunhar para eles, nós vamos ter que tomar a nossa cruz, nós vamos cobri-los de oração, nós vamos orar, colocar diante de Deus. Então, se alguma das pessoas da família do carcereiro não cresce em Jesus, eles não seriam salvos. Então eles foram salvos porque creram, eles foram salvos porque acreditaram. E isso está exatamente condizente com as Escrituras Sagradas, com a palavra de Deus. Então nós devemos entender que o carcereiro, ele foi somente o quê? Um condutor da graça de Deus para a sua família. E nós também somos condutores da graça de Deus para a nossa família, para os nossos familiares. Nós seremos vasos desentupidos por onde vai jorrar a graça e a salvação para toda a nossa casa, em nome de Jesus. Então nós vamos levar a eles a possibilidade deles ouvirem essa mensagem. Quantos estão entendendo? Então você não vai chegar, vai pegar Jesus e colocar dentro do coração deles, não. Nós vamos ter que ministrar a palavra, e a Bíblia diz que eles vão ouvir a palavra, e essa palavra vai gerar fé no coração deles, e eles vão confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então nós devemos ter fé e também esperança na salvação de toda a nossa família, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Agora preste atenção,
Eu estou reforçando isso para você. Não é somente a nossa fé que vai salvar automaticamente os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos e todos os nossos familiares. Cada um deles deverá se render aos pés de Jesus. Agora nós podemos ser cooperadores com Deus dessa grande missão. E eu gastei um pouco de tempo para você poder entender isso. E nós vamos trabalhar agora ao longo da palavra como que nós vamos fazer para ser esse condutor dessa mensagem de salvação para a nossa família. Então nós devemos nos preocupar com isso, irmãos. Nós devemos nos preocupar. Preste atenção. Às vezes a família enche o saco. É o melhor lugar que tem a nossa casa, é a nossa família. Mas às vezes nós perdemos a paciência. E muitas vezes nós usamos o termo seguinte: olha, larguei de mão, deixei para lá. E nós temos que ter cuidado com isso. Eu ministrei uma palavra aqui sobre Lucas, sobre o Lázaro, né, e o rico. E essa expressão, esse texto, nós falamos, está aí, acho que está no YouTube. Você pode depois escutar. Fala de um homem que viveu uma vida sofrida aqui na terra, e de outro que não ligava para nada, e os dois vieram a morrer. E a Bíblia diz que Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que o homem rico, que não queria nada com o evangelho, ele simplesmente foi enterrado. Eu li uma frase de um grande homem de Deus nessa semana, que ele diz: olha, bastará somente 5 minutos, 5 segundos na eternidade, para nós entendermos o quanto nós deveríamos ter orado mais, nós deveríamos ter lido mais a palavra, nós deveríamos ter jejuado mais, nós deveríamos ter pregado mais o evangelho. Aí quando os dois chegam lá, a Bíblia diz que naquele exato momento, o rico de longe, ele vê o mendigo Lázaro no seio de Abraão, e começa o desespero dele, porque ele entende, enquanto as pessoas faziam o velório dele, ele entende que ele estava onde? Ele estava no inferno. Lucas capítulo 16, verso 27 e 28, pode colocar aí na tela. Está escrito assim, eu te resumi a história, mas tem uma hora que ele diz isso, olha. Então replicou, isso aqui era o rico que estava no inferno. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa, o que? Paterna. Ele estava agora ali no inferno, e ele estava agora pedindo, ele estava implorando, ele estava orando. Consegue entender isso? A Bíblia diz que ele estava orando. No outro texto você vai ver, ele estava clamando a Abraão, que é uma figura de Deus, ele dizendo: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Agora, aqui nesse momento, onde a oração dele não seria mais ouvida, onde não haveria nenhuma possibilidade, ele está dizendo: olha, mande ele à minha casa paterna. Aí no verso 28 ele vai dizer: porque eu tenho o quê? Eu tenho 5 irmãos, para que Lázaro lhe dê de testemunho, a fim de não virem para esse lugar de tormento. Agora preste atenção, agora era tarde demais. Ele estava desesperado. Esse homem queria fazer tudo o que ele não fez em vida, ele queria fazer agora, nesse tempo no inferno. Ele está dizendo: olha, mande alguém lá na minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, e eles não querem nada com nada. E depois do desenrolar da história, ele vai contar uma série de coisas, você pode ler quando chegar na sua casa. Então, aqui nesse lugar, ele estava preocupado com a salvação dos irmãos dele, ao ponto dele pedir para Lázaro, que era um mendigo, que era desprezado, para ele ir para a terra, para evangelizar os irmãos dele, a família dele, para eles não irem para aquele lugar de tormento que é o inferno. Agora preste atenção, irmãos, quando ele esteve aqui na terra, e se você pegar a história, eu não estou te afirmando isso, mas por 3 vezes, 2 ou 3 vezes, ele vai ter um repente de oração. Talvez fosse até alguém que já tinha alguma convivência com a palavra, mas enquanto ele esteve na terra, ele esteve preocupado com as coisas aqui do mundo. Ele não foi movido pela eternidade, e agora ele estava lá no inferno, ele estava preocupado com a salvação da sua família. Então nós precisamos aprender também a pensar na nossa família, na salvação da nossa família. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Nós precisamos entender que existe uma briga, uma guerra ferrenha, para que as pessoas não sejam salvas. Eu conversei recentemente com um amigo, que a mãe dele faleceu, e aos 45 minutos do segundo tempo, o irmão dela, que é crente, foi e pregou o evangelho para ela, durante a noite.
era para ele estar num dia, não deu certo, ele foi no outro dia, e na noite que ele teve lá, ele levou a irmã dele ao entendimento do Evangelho, ela confessou a palavra e faleceu. Eu fui no velório 2 semanas atrás de câncer fulminante veio, e depois de 1 mês e pouco ela veio a falecer, e eu disse para ele: rapaz, Deus te usou nos 45 minutos do segundo tempo. Foi também o que aconteceu com a minha mãe. Aos 45 minutos do segundo tempo, eu tive a oportunidade de levar ela a uma oração de renúncia e de confissão. E eu sei que tudo isso foi provisão dos céus, para que a palavra se cumprisse, mas é porque existia ao longo do tempo um trabalhar, e existia uma oração intercessória. Por isso é muito importante esse entendimento. Será que nós estamos preocupados com a salvação da nossa família? Às vezes nós estamos brigando por causa de um pouco de suco, às vezes nós estamos brigando porque nós queremos o bife maior, e de repente pode ser que um irmão, uma mãe, um pai está indo para o inferno. Nós estamos preocupados com coisas que não fazem o menor sentido. Então no inferno as pessoas estão preocupadas com as pessoas que estão aqui na terra. Esse texto aí você vai ver, aquele homem estava extremamente preocupado, ele estava desesperado, ele faria qualquer coisa para ele retornar à terra e dizer: rapaz, ei, escuta, eu não sei você, mas quando eu converti, eu sempre digo isso, a conversão você pode chegar e dizer para alguém: olha, suco de laranja é gostoso. Você pode dizer: olha, é azedinho, é docinho, mas se a pessoa não experimentar, não vai saber. E quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu andava desesperado, eu queria pegar na gola das pessoas assim, e dizer, sacudir, dizer: rapaz, pelo amor de Deus, entrega a tua vida para Jesus, porque Ele transformou a minha vida. Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo, Ele pode te dar a paz que você precisa, Ele pode te dar a salvação eterna. Esse homem aqui, ele seria alguém que viveria de outra forma, porque agora ele estava preocupado. Nós precisamos testemunhar para os nossos familiares, para que nenhum deles vá para esse lugar aqui. E quando realmente nós acreditamos que existe um céu, existe um inferno, nós vamos ter mais ousadia para testemunharmos sobre Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Céu e inferno é uma mensagem que não está sendo pregada mais nos púlpitos das igrejas, porque a maioria das mensagens são mensagens de autoajuda. Mas eu quero nessa noite trazer uma ajuda do alto e te dizer: o céu é real, mas o inferno também é real. Você que está em casa me assistindo, preste atenção. Se você não entregar sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente você vai chegar diante do grande trono branco, e você vai ser apartado, porque naquele grande dia a Bíblia diz que Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quando nós entendemos que existe céu e inferno, a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa vida ministerial, ela não é mais a mesma, irmãos. Nós somos movidos pela eternidade, existe um senso de urgência dentro de nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu vou ser mais breve agora, mas eu queria que você entendesse isso. Existe um entendimento: família é um projeto de Deus. Existe uma promessa de Deus, muitas promessas de Deus. E Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas isso não acontece por osmose, isso não acontece assim de qualquer jeito. Eu aceitei, todo mundo, não. Nós aceitamos a Jesus. Agora Deus levantou um guerreiro dentro da nossa família, e agora eu vou me levantar para orar, e o meu irmão vai converter, a minha irmã vai converter, o meu tio vai converter, aí o fulano lá no outro estado vai converter. Então agora tem um exército se levantando dentro da nossa família. Antigamente não tinha ninguém, mas agora alguém se converteu, alguém se rendeu a Jesus. Ele agora é um condutor dessa vida, ele agora vai interceder pelos familiares, ele vai orar ao Senhor, e agora vai começar a salvar a gente. Pessoas vão ser salvas, pessoas vão entender o Evangelho. Hoje eu tenho um irmão que esteve aqui, que hoje ele é pastor, já abriu várias igrejas. Eu tenho outro irmão também converteu, a família toda é convertida, e assim vai acontecer. Aí você vai começar a ouvir de um tio que converteu, de uma tia que converteu. Preste atenção, a nossa família, os nossos familiares, eles estão observando os nossos passos, eles estão observando as nossas postagens, eles veem a camisa que nós vestimos, eles sabem aquilo que nós cantamos, e eles estão ali de butuca. E no dia que eles aceitarem a Jesus, que alguém for falar para eles, eles vão dizer: não, eu tenho um tio, eu tenho um irmão, eu tenho um primo, eu tenho um parente que também é crente, que é pastor, que é missionário, e eles vão se identificar. Preste atenção, nós somos condutores da verdade que liberta, nós somos condutores de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos colocados por Deus dentro das nossas famílias.
como pessoas que irão estabelecer o reinado de Jesus, e todos eles vão se dobrar, todos da sua família, todos da minha família, vão confessar a Jesus como Senhor, os seus joelhos se dobrarão diante do autor da vida. Eu creio nisso, e se você crê também nisso, se expresse diante de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Família é um projeto de Deus. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Como que nós podemos cooperar com esse projeto? O que nós podemos fazer para cooperar com esse projeto? Segunda coisa, quebre a cegueira espiritual. Família é um projeto de Deus, posso exercer fé em cima disso. Eu creio e serei um condutor da mensagem da salvação. Mas a segunda coisa que eu preciso fazer é quebrar toda a cegueira espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: nos quais o Deus deste século, presta atenção, o Deus aí está com D minúsculo, é Satanás. Ele diz, nos quais o Deus deste século, ele cegou o quê? Cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Meu irmão, você está com máscara, mas não é mudo não. Ele cegou o entendimento de quem? Para que ele cegou o entendimento dos incrédulos? Vamos. Eita glória, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então preste atenção, aqui ele está dizendo, olha, nos quais Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam, para que eles não compreendam, para que eles não vejam. Então, em muitos casos na nossa família, não é que eles não querem Jesus, é que aquele cara não quer nada com Jesus, ele só quer saber disso, ele só quer saber daquilo. Ei, deixa eu te dizer, é uma guerra. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia fala que Satanás é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós temos que orar. Tem muita gente que diz, pastor, mas eu oro há tanto tempo para minha família e parece que ele não conversa. Como é que você está orando? Eu tenho aprendido a orar pedindo para que Deus quebre a cegueira espiritual. Irmãos, escute, eu já vi muitas pessoas fazerem besteira, e depois que eles fazem a besteira, aí você vai conversar com eles, eles dizem assim, parece que eu fiquei cego na hora. Mas porque você falou aqui, parece que eu estava cego na hora. Você lembra quando Jesus morre e ressuscita, e ele começa a andar com dois discípulos, com dois seguidores dele, e ele começa a conversar no caminho de Emaús, e eles estão conversando, e Jesus pergunta, vocês estão falando sobre o quê? Gente, tu não sabe não, o que aconteceu? Só tu que não sabe. Jesus, o Nazareno, ele morreu. Preste atenção, eles estavam conversando com Jesus, e eles não viram. Aí a Bíblia diz assim, olha, e Jesus abriu os seus olhos. Quando Jesus abriu os olhos dele, eles disseram, mestre. Aí eles disseram, disse um para o outro, você não percebeu que quando ele falava, parece que alguma coisa queimava dentro de nós? Escute, nós precisamos orar, para que a cegueira espiritual caia dos olhos da nossa família, dos nossos familiares. Eles não convertem, não é porque são sem vergonha, eles não convertem, não é porque não querem, eles não convertem, é porque não. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento, e a nossa oração é a mesma oração que Davi fez. Davi faz oração e diz, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Nós precisamos orar e dizer, Senhor, a cegueira espiritual cai agora dos olhos da minha filha, a cegueira espiritual cai dos olhos da minha esposa, do meu esposo, do meu tio, do meu pai, da minha mãe, em nome de Jesus. Toda escama vai caindo dos olhos, toda cortina seja aberta, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você está entendendo? Levante sua mão para o céu, mesmo assentado, diga em nome de Jesus, eu ordeno que toda cegueira espiritual na vida da minha família caia por terra, agora, em nome de Jesus, diga comigo que os seus olhos se abram para entender o Evangelho de Jesus Cristo.
Família é um projeto de Deus. Eu preciso crer, porque quando eu creio em Cristo, em Jesus, dele, por ele, para ele são todas as coisas, eu me tornarei um condutor dessa mensagem da salvação. E agora eu vou orar pela minha família, sabendo que é um projeto de Deus, que a minha família não é minha inimiga, que a minha família não é minha adversária, não são meus adversários. Eu vou agora orar para que toda cegueira espiritual seja quebrada em nome de Jesus. Mas a terceira coisa que eu vou fazer para poder cooperar com esse projeto, eu vou amarrar o valente. Diga, amarrar o valente. Olha o que diz aí o texto de Marcos capítulo 3, versículo 25 e 27. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Consegue entender? Além de você ser um condutor, além de você ser um instrumento de Deus, de você quebrar toda a cegueira espiritual, você precisa entrar num nível de guerra espiritual para amarrar o valente que age na família. Existem características, preste atenção, biológicas e também espirituais de cada família. Você vai ver que quando alguém vai fazer uma cirurgia, o médico pergunta: na sua família tem alguém que tem isso? Na sua família tem alguém? A ciência sabe que existe uma hereditariedade biológica, e existe também emocional, e existe também espiritual. Existem características que são comuns a toda a família, e às vezes as pessoas tratam como algo normal, mas aquilo não é normal. Às vezes as pessoas acham que não, mas de repente você pega, tem famílias que, por exemplo, existe uma reincidência muito grande de pessoas que morrem com câncer. Existe uma quantidade de pessoas enorme que morre, que tem divórcio, que tem falência. E a pessoa começa a achar que isso é normal. Ei, isso não é normal. Possivelmente isso é um espírito familiar que age na família. E nós precisamos pedir discernimento a Deus para poder entender e amarrar esse valente. Existem espíritos territoriais que agem em continentes, que agem em países, que agem, presta atenção, que agem em estados, que agem em cidades, que agem em bairros e que agem em famílias. Você percebe quando você olha para determinada região, existe uma incidência muito grande, ou de criminalidade, ou de prostituição, ou de droga. Dentro das famílias também é do mesmo jeito. E nós precisamos ter esse entendimento para amarrar qual é o valente. Qual é o valente que tem se levantado na nossa família? Ah, porque meu tio morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, fulano. Não, foi assassinato, o outro foi assassinato, o outro, não, é falência, um faliu, o outro faliu. E você começa a entender. Ah, isso aqui não é um espírito de religiosidade. Preste atenção, às vezes é um espírito de religiosidade que age na família e vai passando, vai ser uma tradição. Às vezes nem a própria pessoa sabe por que ela é daquele jeito. Por que ela age daquele jeito? Ela está simplesmente reproduzindo um comportamento aprendido. Então, nós precisamos identificar qual é o espírito que age e tem influenciado a nossa família. Quantos podem dizer amém? Tanto na sua casa, como nos seus familiares. De repente você percebe, é o vício da droga, é o vício do álcool. Ah, é problemas mentais. Não, é separação. Então nós precisamos entender que nós estamos num contexto de guerra, porque senão nós vamos achar que tudo é normal, nós vamos ficar com raiva dos nossos familiares e não vamos entender qual é o propósito de Deus ali. Então, como é que nós amarramos o valente? Olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós amarramos o valente orando e jejuando. A Bíblia diz que tem casta de demônios que não se espere senão por oração e por jejum. Agora eu vou te dizer algo. Nós vamos fazer isso aqui hoje à noite. Nós vamos orar e nós vamos amarrar o valente. Se é o valente da idolatria, se é o valente da espiritualidade falsa, se é o valente de qualquer... Nós vamos orar e quebrar isso em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Mas existe outra forma também de nós amarrarmos o valente.
Nós oramos o valente fazendo guerra espiritual, mas também nós amarramos o valente vigiando, tendo o entendimento, tendo, sabe, o conhecimento. Eu vou ver, essa ação aqui do meu filho, essa ação do meu esposo, essa ação da minha esposa, é uma ação normal, ou é o diabo que está colocando alguma situação aqui, para não poder chutar o balde? É uma situação que de repente a pessoa chuta o balde, depois de meses depois ela vai pensar e fala: eu não deveria ter feito aquilo, eu poderia ter agido de outra forma. Então, não faça, preste atenção, você que é crente, não faça da sua participação nas atividades da igreja um motivo de briga na sua casa. Irmão, sabe o que eu tenho percebido? De homens e mulheres que oram pela conversão do seu cônjuge, e quando oram anos e anos, engole sapo e jacaré, e quando a pessoa converte, aquela pessoa torna a vida da pessoa um inferno. Aí ela começa a querer descontar o tempo que ele bebia, o tempo que ele brigava. Aí ela começa a impor um jugo sobre ele, que está chegando na igreja, e ele não vai dar conta. Ele vai surtar e vai sair fora. Todo mundo, quando converte, é uma pessoa recém-nascida. Ele vai passar por um período de infância, de pré-adolescência, de adolescência, até se tornar alguém maduro na fé. Eu já vi mulheres que gemeram e choraram anos a fios para que o seu marido convertesse. Depois que ele converteu, ela fez da vida dele um inferno. Ele ficou 6 meses, 1 ano e caiu fora. Então não faça da sua vida, do seu relacionamento com Deus, um motivo de briga. Você que é crente, para de brigar e começa a aprender a conversar. Sabe, não desconstrua a imagem dos seus familiares, não desconstrua a imagem de ninguém. Sabe, irmãos, olha, as minhas filhas cresceram dentro da igreja, mas elas não escutam. Tem gente que sai de um culto e começa a falar mal do pastor, começa a falar mal do ministério do louvor, começa a falar mal de A e de B. Aí as crianças estão dentro do carro ouvindo. Quando elas completarem 15, 16 anos, sabe o que elas querem? Elas querem em qualquer lugar, menos ir para a igreja, que elas acham que é o pior lugar do mundo. Um dia um pastor foi visitar uma ovelha, e quando o pastor chegou na casa da ovelha, um meninozinho assim começou a rodar assim atrás do pastor, e ficou virando, e o pai dele falou assim: menino, que diabo tu está fazendo aí, rodeando o pastor desse jeito? Falei assim: eu estou procurando a outra cara dele, porque toda vez que chego em casa, o senhor diz que o pastor tem 2 caras, aí eu estou procurando. Eu conheço pessoas que nunca vieram num culto, mas ele sabe de todo o problema que tem dentro da igreja. Aí como é que você acha que a pessoa que não é crente está ouvindo isso, ele vai? Nós sabemos que em todo lugar tem problema. Não desconstrua a imagem de ninguém, não desconstrua a imagem do ministério. Você está com um problema ministerial, resolve isso, não fique passando isso para os outros. Lá dentro da sua casa, pare de amaldiçoar, pare de reclamar, pare de xingar. Olha aqui para mim, aprenda a viver a vida comum do lar com discernimento. Sabe por que muitas famílias estão sendo destruídas? Porque as pessoas não querem viver a vida comum do lar com discernimento. Eu tenho que discernir, eu tenho que entender o que eu vou fazer para poder ganhar o coração daquela pessoa. Sabe, eu vou me levantar contra o problema, eu não vou me levantar contra a pessoa. Então aprenda dentro da sua casa a ser grato, aprenda a ter gratidão, aprenda na sua casa a dar bom dia, a dar boa tarde, a dar boa noite. Aprenda a agradecer, a dizer obrigado mamãe, obrigado papai, ficou bom meu filho, ficou bom minha filha. Eu lembro de uma mulher que um dia ela fez uma comida, e o homem chamou aquele pessoal da família todo, chamou os amigos, e a mulher meteu sal na comida. Pensa uma mulher que botou sal. E quando eles começaram a comer, o que aconteceu com essa comida? E tal. A mulher falou: pois é, eu tenho mais de 30 anos que eu faço comida aqui todo dia, comida gostosa, comida boa, ninguém nunca falou nada. Mas agora ela está salgada, eu coloquei de propósito, agora todo mundo vai reclamar, todo mundo vai murmurar. Deixa eu dizer uma coisa, aprenda a agradecer a sua esposa, ao seu esposo, aprenda a ser educado. Eu quando era menino lá em casa, eram 9 irmãos, agora tu imagina, lá era uma escadinha, assim ó, 9, toda vez que a gente passava um pelo outro, fazia assim ó, aí a mamãe vinha, o papai vinha, aí não quer dizer. Preste atenção, querido, conosco tem que ser diferente. Desenvolva coisa, seja educado dentro de casa. Consegue entender? Teve um episódio lá em casa, acho que ontem, ela está aqui, eu vou contar. Depois chegar em casa ela me pega. Que a minha filha deixou cair uma lata de leite no dedo dela.
Aí eu já falei, é porque você está com a xícara na mão e está com um negócio no outro e bababá. Aí eu vi que ela ficou muito sentida, né? Começou assim a querer chorar. Aí depois eu vi passando, ela estava as manchinhas de sangue no chão. Aí eu tinha duas opções: deixar ela zangada, porque aconteceu aquilo, ela machucou o dedo, ou então eu podia me reconciliar com ela. Então eu fiz questão de pegá-la, levei lá no tanque, levantei o pé dela, lavei o pé dela, coloquei um álcoolzinho para arder um pouquinho, para ela também aprender. Aí, vai doer um pouquinho, minha filha, e mas ela ficou de bem comigo, pelo menos eu acho. A nossa família não são os nossos adversários, não são nossos inimigos. E nós vamos aprender a desenvolver essas coisas, de ser gentil, de ser cavalheiro. Preste atenção, irmãos. Na rua nós engolimos girafa, elefante, e dentro de casa nós queremos coar mosquito. Nós temos paciência com o patrão, temos paciência com o cliente, e dentro de casa nós somos brutos. Nós vamos amarrar o valente, orando e jejuando, mas também dando um bom testemunho. Quantos podem dizer amém? Quarta coisa: leve a presença de Deus para a sua casa. Irmãos, como isso é precioso. Esse texto que nós vamos ler aí, antes de ler, deixa eu te explicar rapidamente ele. Esse texto foi um tempo em que morreram alguns homens por carregar de forma errada a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma simbologia da presença de Deus. E os homens ficaram com medo agora de levar a arca. Não, agora quem estava carregando morreu. Não, ninguém vai levar não. Eu não levo, tu não leva, ele não leva, como é que nós vamos fazer? Aí a Bíblia diz que eles deixaram a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Só que, olha o que diz o texto, 1 Crônicas 13, 14, está aí na tela. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A arca é símbolo da presença de Deus. Ele abençoou tanto a casa de Obed-edom, que a notícia chegou no palácio e mandaram buscar a arca. Nós vamos entender que a família é um projeto de Deus. Nós vamos crer que nós somos condutores dessa mensagem de salvação. Nós vamos orar quebrando a cegueira espiritual. Nós vamos amarrar o valente, orando, jejuando e dando um bom testemunho de homem e mulher de Deus. Mas também nós vamos trazer a presença de Deus para a nossa casa. Isso é extremamente importante. Agora isso aqui vem com o tanto que nós temos de Deus. Se nós nos enchermos de Deus, nós vamos trazer a presença de Deus para a nossa casa. Escute, irmãos, nós devemos priorizar a Deus e as coisas espirituais. A maior necessidade das famílias hoje é da presença real e genuína de Deus. O que as famílias estão precisando são de homens convertidos. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou falando de menino não, eu estou falando de homem e de mulher verdadeiramente convertidos. Os casamentos estão acabando porque está faltando em certo aspecto, sabe, mais espiritualidade da nossa parte. Nós estamos sendo muito carnais. As nossas famílias não estão precisando mais de dinheiro. Às vezes nós estamos preocupados, porque minha família está precisando de conforto, porque eu tenho que trocar o carro, não, nossa família não está precisando, não é disso. O que a nossa família de fato precisa, todas essas outras coisas são importantes, conforto é importante, dinheiro é importante, tudo isso é importante. Agora, o que a minha família mais precisa, o que a sua família mais precisa, é da presença genuína, é da presença manifesta de Jesus Cristo dentro da nossa casa. Tem pessoas que estão achando que o que ela precisa é construir uma grande casa, aí eles vão ser felizes, aí eles constroem a grande casa do jeito que queria, mas a família já acabou. Tem pessoas que acham que o que precisa é de um emprego para ganhar mais, e quando consegue esse emprego, a família já acabou. O que nós precisamos é da presença genuína do Espírito de Deus dentro da nossa casa. O seu lar, a sua casa, a minha casa pode ter tudo, pode ter conforto, pode ter dinheiro, pode ter saúde, pode ter amigo, você pode ter prosperidade, pode ter muitas posses, mas se Jesus ainda não é o centro do meu casamento, da minha família, está faltando o principal. Muitas pessoas estão criando os filhos para serem pessoas prósperas, sabe, para ter um nome grande na terra, para ganhar muito dinheiro, para ser famoso, mas não estão formando homens e mulheres de Deus. Se eu entendo o Evangelho, eu preciso entender que a coisa mais importante que existe é ser um homem ou mulher de Deus, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e
todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quantos podem dizer amém? Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente, para parecer que está terminando. Como é que eu posso cooperar com esse projeto? O quinto e último ponto: eu vou fazer aquilo que nós chamamos de ato profético. O que é um ato profético? É o que diz em Romanos 4,17, é chamar a existência as promessas de Deus, que ainda não se materializaram, como se já fosse uma verdade. Josué, ele chega no final da vida dele. Josué já é uma pessoa idosa, Josué já está todo amarrado de arame farpado, Josué já está fazendo hora extra. Ele chama toda a nação de Israel e ele faz um discurso. Ele diz: olha, vocês podem escolher hoje a quem vocês vão seguir, se aos deuses que seguiram os nossos pais, ou ao Deus dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus. E ele vai dizendo. Aí ele conclui no capítulo 24, parte C, versículo 15, ele diz: vocês escolhem quem vocês vão seguir. Agora, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Quantos podem dizer amém? Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um ato profético.